campeã, não sei se vai dar mais tempo da minha oração se tornar realidade. Brincadeira. Brincadeira. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, por favor. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que eu estou intitulando Ele nos encontrou para um plano maior. Diga, Ele nos encontrou para um plano maior. Amém? Atos, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, glória a Deus. A palavra do Senhor diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola, aos que entravam no templo. Para só um pouquinho aqui, irmãos, esse texto é tão interessante. Eu não sei quantos de vocês já leram um texto lá na palavra de Deus, obrigado, querida, que a Bíblia fala a respeito de um homem também que era aleijado, que não podia andar, ele estava numa maca, e que ele tinha 4 amigos, e esses 4 amigos então pegaram aquele homem aleijado que estava numa maca, pega ele, né, naquela maca e leva ele até Jesus. Quantos já leram esse texto na Bíblia? Quando chegam lá, a Bíblia fala que eles têm uma multidão na porta que não pode entrar aonde Jesus estava. E eles então sobem Jesus pelas paredes da casa e colocam esse homem lá em cima, no teto da casa. Eles abrem, né, o teto daquela casa e eles descem aquele aleijado aos pés de Jesus. E quando aquele homem é descido naquela maca aos pés de Jesus, Jesus fala para aqueles 4 amigos: a fé de vocês curou esse homem. Quantos já leram esse texto? Quantos já leram? Olha o quanto é diferente aquele texto desse texto aqui. A Bíblia diz que esse homem aqui, ao invés de ser levado até Jesus, ao invés de ser levado a alguém para ser ministrado por alguém que tinha a presença de Deus, a Bíblia diz que eles levavam ele para a porta do templo para pedir esmola. Sabe, eu quero só abrir um parênteses aqui. Se você tem amigos, leve os seus amigos até Jesus. Não leve os seus amigos para a porta de um templo para pedir esmola, porque Deus quer curar e salvar nesse tempo no nome de Jesus. Amém, irmãos? Verso 3, a Bíblia diz: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Feche os seus olhos. Pai, obrigado porque nós podemos expor a nossa vida hoje à Tua palavra. Nós sabemos que o Espírito Santo, Ele fala conosco e Ele nos ensina através da Sua palavra. E nós abrimos o nosso coração hoje para receber a palavra de Deus para dentro de nós. Que ela possa nos edificar, que ela possa nos direcionar, que ela possa nos exortar se for necessário, que ela possa, ó Deus, gerar em nós fome e sede pela vontade de Jesus. Nós oramos por esse ambiente, por essa atmosfera e pedimos que ela seja blindada com o sangue de Jesus, para que esse lugar, ó Deus, verdadeiramente só manifeste a vida, o poder e a presença de Jesus. E todos nós dizemos amém. Glória a Deus. Irmãos, é tão maravilhoso olhar a palavra de Deus e perceber assim que Deus, Ele tem um plano muito especial nas nossas vidas. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente olha para Pedro, esse apóstolo de Jesus aqui, que ele vai ser muito usado por Deus, como nós acabamos de ler. E se nós olharmos um pouco para trás e olharmos para a vida de quem era o apóstolo Pedro, a gente vai poder olhar para nós e a gente vai poder ter uma perspectiva boa a respeito de nós.
Talvez quando você olha para você, você possa pensar assim: minha vida não tem mais futuro, minha vida não tem mais muita perspectiva a respeito de mim mesmo. Eu acho que eu já vivi tantas coisas na minha vida, eu acho que eu já fiz tantas coisas na minha vida. Eu acho que para mim eu cheguei num ponto que eu só estou esperando Jesus voltar. Mas você sabe, quando a gente olha a perspectiva do apóstolo Pedro, a gente vai perceber, irmãos, que Jesus, ele tem algo para fazer na sua vida. Ele tem algo para fazer na minha vida, muito mais do que a gente possa imaginar. Não sei se você vai lembrar da palavra de Deus, quando Jesus ele é batizado por João Batista, e então agora Jesus sai caminhando, e ali Jesus começa a proclamar que o reino de Deus é chegado, e Jesus vai caminhando, e num determinado momento que Jesus está caminhando, Jesus chega numa praia. E quando Jesus chega numa praia, existem alguns pescadores muito frustrados, porque a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Jesus então entra no barco de Pedro e pede para afastar um pouco, e Jesus então dá um discurso para a multidão. E quando Jesus termina de dar esse discurso para a multidão, a Bíblia fala que então agora Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, lança a rede do outro lado. Pedro então, naquele argumento de quem era um exímio pescador, um excelente pescador, ele fala para Jesus: olha, mestre, eu não sei se você sabe, mas mais ou menos Pedro estava querendo dizer isso, esse não é o melhor horário para pescar. E eu não sei se você sabe, aqui perto da praia, aqui também não dá peixe. Peixe, dá muito peixe lá em alto mar, e quando a gente pesca de madrugada. Mas aí Pedro diz assim: mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E quando ele lança a rede, a Bíblia fala que é tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que a Bíblia fala que Pedro tem que chamar os parentes dele, os amigos, irmãos, para ajudá-lo a carregar aquela quantidade de peixe, porque os barcos estão quase indo a pique, a afundar. E é tão interessante que nesse momento, está lá no livro de Lucas, nesse momento, Pedro olha para Jesus e fala assim para Jesus: afasta-te de mim, porque sou homem o quê? Pecador. Jesus fala para ele assim: você é um pecador, derrotado, fracassado mesmo. É isso que Jesus fala para ele, irmãos? Não. Jesus olha para ele e fala: ei Pedro, até hoje talvez essa era a sua identidade, mas a partir de hoje eu quero te dizer que você será um pescador de homens. O que eu quero te mostrar assim, que numa certa perspectiva de vida, talvez muitos de nós, irmãos, viemos de uma família, viemos de um contexto de vida que nós não tínhamos esperança nenhuma, que nós não tínhamos perspectiva nenhuma. Mas a grande verdade é que o dia que Jesus encontrou você, o dia que Jesus me encontrou, Jesus está nos levando a um processo de transformação. E por que Jesus quer nos transformar? Porque Jesus quer nos usar. Jesus quer nos transformar porque Ele quer nos usar. O Senhor quer nos usar nessa geração. E se a gente olhar para o apóstolo Pedro, a gente vai perceber, irmãos, que Pedro era uma pessoa muito altiva. Pedro era muito cheio de si, muito orgulhoso, muito prepotente. Se você observar a vida de Pedro, não foi uma, nem duas, nem três, nem 5 vezes que Jesus teve que tratar com o temperamento de Pedro, porque Pedro era colérico, misturado com sanguíneo. Pedro era um temperamento assim estranho. Muitas vezes, você vai perceber que Pedro ele é um entrão. Muitas vezes Jesus nem estava perguntando nada para Pedro, e Pedro estava entrando na conversa, Pedro estava querendo participar, e muitas vezes até sem ser chamado para participar. Pedro, ele é aquele que anda sobre as águas. Lembra quando Jesus está andando sobre as águas? Pedro então, os discípulos, a Bíblia não é clara em dizer quem foi, mas os discípulos dizem: ei, é um fantasma. Aí Jesus fala: não é um fantasma, sou eu mesmo. Agora olha Pedro: então, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus fala para ele: então vem, cidadão, você quer vir? Então vem. E a Bíblia fala que ele anda sobre as águas, olhando para a força do vento, começa a afundar. Jesus toma ele pela mão, coloca ele dentro do barco, e eu imagino, essa coisa da minha cabeça, que quando ele chegou ali dentro do barco, os discípulos possam ter falado para ele: ei Pedrão, você começou a afundar, hein, cara? Sabe aquela tirar uma onda com Pedro assim? Quando Pedro, quando Jesus fala para eles: ei, o que os homens dizem de mim? E eles começam a dizer: uns dizem que o senhor é um profeta, um Elias, uns dizem isso, mas e vocês? Aí Pedro, usado pelo Espírito, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Aí Jesus fala: ei Pedro, não foi nem carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Mas eu quero te dizer que sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e eu vou morrer e tal. Jesus começa a falar, aí Pedro vira e fala: mestre, de forma nenhuma o senhor vai morrer. Para, mais ou menos Pedro estava repreendendo Jesus, né? Para com isso, Jesus, para com essa linguagem de derrota, Jesus, para com essa linguagem de fracasso, vai morrer. O senhor vai morrer não, Jesus, o senhor é muito bom, para com isso. Aí Jesus tem que virar para ele e falar: ei, cala-te, Satanás. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente vai ver Pedro assim, dando tantas bolas fora, quando Jesus está falando a respeito também da sua morte e ressurreição. A Bíblia fala também que Pedro vira, Jesus fala: olha, eu quero te dizer que eu serei preso, e quando eu for preso, vocês vão me abandonar. Pedro vira e fala assim: ei Jesus, fala uma coisa para o Senhor, todos podem te abandonar. Eu fiquei imaginando os discípulos bravos com esse Pedro, porque dizendo: ei, Pedro está falando que a gente vai abandonar Jesus. Aí Pedro vira para ele e fala assim: mas eu não, eu estou pronto para morrer contigo. E quando Jesus é preso, lembra? Jesus fala assim para ele: Pedro, para com isso, rapaz, porque antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Nunca, Jesus. E a Bíblia fala que quando Jesus é preso, Pedro então vira para uma criada, e depois de novo, e a expressão mais forte de Pedro é: eu nunca nem vi esse homem, eu nem o conheço. Olha que coisa. Sabe, irmãos, por que eu estou te mostrando isso? Porque uma pessoa tão complicada como Pedro, ele foi transformado por Jesus. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, sabe? Não existe nada na nossa vida que Jesus não possa transformar. Não existe nada na nossa vida que Jesus não possa mudar. Não existe nada na nossa vida que Jesus não possa fazer tudo novo. Jesus pode entrar na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Jesus pode entrar na sua empresa, na sua saúde. Não existe nada, porque a palavra de Deus vai dizer que o que é impossível aos homens, irmãos, impossível aos homens, é possível para Deus. Agora, o que eu quero te mostrar muito claramente é que, uma vez que nós fomos encontrados por Jesus, uma vez que esse Pedro também foi encontrado por Jesus, ele vai passar por um processo, irmãos, que é um impacto e talvez o limite do velho homem e do novo homem. A Bíblia fala que Pedro, ele depois é restaurado por Jesus, porque ele até desvia, volta a pescar, leva mais 7 com ele, e Jesus vai encontrar com ele lá na praia. Jesus restaura, né, o chamado, o propósito de Pedro, dizendo para ele: Pedro, você vai ser pescador de homens, cara, você vai ser pastor, Pedro. E aí Jesus restaura o chamado, porque aquilo talvez morreu no coração de Pedro, por causa da circunstância. Mas em Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos, e de repente veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quando isso acontece, há muitos religiosos, pessoas de todas as partes daquela região, e eles começam a dizer que aquele povo estava louco, bêbado, passando por algum problema. E Pedro então, agora cheio do Espírito Santo, ele pula na frente deles e diz: ei, nada disso. Mas o que está acontecendo hoje é que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, Joel capítulo 2, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o que estava acontecendo ali, irmãos, era o cumprimento da profecia, que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos nós. E quando Pedro então, agora cheio do Espírito, prega, se ele negou 3 vezes, na primeira pregação de Pedro, a Bíblia diz que houve 3.000 conversões. Então, observe uma coisa que eu quero só te mostrar. Deus encontra um homem sem perspectiva, o Senhor transforma a vida desse homem, o Senhor faz desse homem um homem cheio do Espírito Santo, e agora esse homem começa a ser usado por Jesus. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas se você, irmãos, olhar o livro de Atos, você vai ver coisas extraordinárias que Pedro foi usado. A Bíblia diz, irmãos, que a sombra de Pedro, e o que é uma sombra? Nada. Uma sombra é nada. Mas a Bíblia diz que as pessoas colocavam as pessoas aonde Pedro ia passar, porque a sombra de Pedro curava as pessoas. A Bíblia diz que Pedro foi usado para ressuscitar mortos. Pedro foi muito usado por Deus, e sabe, eu quero dizer uma coisa nessa noite, eu creio que você vai ser muito usado por Deus no nome de Jesus. Eu creio que Deus vai usar nossas vidas de uma forma sobrenatural, nesse tempo, para a glória do Senhor Jesus. Mas a gente vai observar, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, um homem transformado, uma mulher transformada, ele precisa ter um estilo de vida. Diga, um estilo de vida.
E esse estilo de vida aponta para algumas coisas. Primeiro, a Bíblia fala que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que homens que foram transformados por Jesus, mulheres que foram transformadas por Jesus, eles precisam entender, irmãos, que nós precisamos ter uma vida de oração. Não tem como a gente viver tudo que Deus tem para nós se a gente não tem uma vida de oração. Talvez você possa dizer assim: mas eu não sei orar. Tudo bem, não coloque isso como um peso sobre a sua vida, mas comece a fazer alguma coisa nessa direção. Eu me lembro quando eu me converti, isso tem muitos anos, eu particularmente, irmãos, também não sabia orar. Muitas vezes eu estabelecia um tempo de oração, eu falava, eu vou orar 5 minutos, e aí eu começava a orar, e aí eu orava, e parece que eu já tinha orado tudo na minha vida, e aí quando eu olhava lá naquele relógio, aí tinha dado 3 minutos que eu tinha orado só. Eu sei que o mais importante aqui não é o tempo, eu não quero falar com você a respeito de tempo, mas eu quero falar a respeito de orar, de buscar a Deus, de estar na presença do Senhor. Sabe, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos, eu me lembro muito tempo atrás, que o nosso pastor ele sempre dizia assim: tenha um lugar de oração na sua casa. Faça na sua casa um lugar de oração. Nós precisamos aprender a orar, irmãos, porque a oração ela é a forma de nós nos conectarmos com Deus. E não é um monólogo. Quando nós falamos, Deus vai falar conosco. Quando nós oramos, Deus vai ministrar o nosso coração. E talvez a fraqueza espiritual de muitos cristãos é porque tem muitos cristãos que não conseguem ter uma vida de oração. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver, irmãos, várias vezes, não só uma vez, mas várias vezes, que Jesus ele se retira e sozinho ele vai orar. Por quê, irmãos? Porque orar é importante. Orar é o momento que Deus vai ministrar o seu coração. Orar é o momento que Deus vai imprimir no seu espírito algumas marcas muito claras de decisões que você tem que tomar, de caminhos que você tem que trilhar, de como Deus pode te encher, de um poder, de uma autoridade para você ser usado por Deus. A oração, irmãos, é o meio que Jesus nos ensinou através da sua palavra. O Velho Testamento, através de tantos profetas, patriarcas, homens de Deus, eles tinham uma vida de oração. Sabe, eu não quero colocar isso para você como se isso fosse uma religiosidade, até porque nem é isso que Jesus quer de nós, Imagina, quantos são casados aqui? Casados, aí você está lá no seu casamento, aí está lá: ei, mulher, dá um beijinho aqui e tal, ou marido, dá um beijinho aqui, meu bem. Aí, tá bom, vou te dar um beijo, tá dado o beijo. Não, agora dá um abraço. Não, tá bom, vou te dar um abraço. Aquela coisa forçada, mas nós temos que ter prazer na oração. E eu sei, irmãos, orar não é fácil. Diga, orar não é fácil. Por quê? Porque existe uma guerra espiritual para você não orar. Irmãos, orar não é fácil. Tem dia que eu vou orar, irmãos, e é uma luta. Tem dia que eu chego aqui na igreja, eu sempre gosto de orar aqui na igreja, oro em casa, mas também sempre gosto de orar aqui na igreja às 18 horas, aí eu chego aqui na igreja, eu vim para a oração, aí eu venho, sento aqui nessa cadeira, e eu começo a pensar: meu Deus, agora eu tenho que orar, eu vim para orar, eu vou orar agora, Senhor, eu vou orar, mas aí muitas vezes aquele peso, aquela resistência, e de repente eu tenho que de um salto mesmo, ficar de pé e começar a declarar a palavra, a declarar uns salmos, começa a adorar a Deus, e aquilo vai enchendo o meu coração, enchendo o meu espírito, e de repente alguém que não queria orar, agora começa a orar, porque orar não é fácil. Há uma guerra espiritual para você não orar, há uma guerra espiritual tentando impedir você de ter comunhão com Deus, relacionamento com Jesus. E por que disso? Porque na verdade, as impressões que Deus precisa trazer no seu espírito, elas virão muitas vezes quando você está no seu tempo de oração. A gente gasta muito tempo. Existem pessoas que falam assim para mim: bispo, eu sou muito bom para ler a Bíblia, mas eu tenho muita dificuldade de orar. Porque orar é um desafio, irmãos. Orar não é uma coisa simples. Sabe, a nossa carne não quer orar. Essa carne sua aqui, ela não quer orar, a minha não quer orar. Sabe, quando a gente vai orar, muitas vezes vem um espírito de incredulidade, porque vem aquele sentimento: eu estou falando aqui, ninguém está me ouvindo. Mas quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a orar, Deus está atento ao clamor do seu coração. Sabe, nós precisamos orar, porque oração muda o mundo espiritual.
Oração transforma circunstâncias. Existem, irmãos, quando Daniel está fazendo aquele jejum, a Bíblia diz que Deus fala para ele: ei Daniel, desde o primeiro dia que você se dispôs a jejuar e a orar, eu já ouvi as suas orações, mas tem um príncipe da Pérsia que está resistindo o seu mundo espiritual. Percebe como isso é sério? E Deus leva ele a um jejum, a uma oração, a uma busca, para quê? Para que os céus da vida dele sejam desatados. Então, entenda uma coisa importante, querido: existem coisas na sua vida que você vai precisar orar. Existem coisas na sua vida, para que elas sejam desatadas, você vai precisar orar. Ah, mas eu não sei orar. Ei, ore do jeito que você sabe. Não fique muitas vezes buscando: nossa, eu queria orar igual aquele irmão lá, ele fala umas palavras bonitas na oração dele, ele fala uns trem engraçado assim e tal. Não, pare de querer conectar a sua oração a alguma oração que alguém faz. Não, ore do jeito que você sabe. Orar é falar com Deus. Orar é você se apresentar diante de Deus. Orar é você derramar sua vida na presença de Deus. E todas as vezes que você ora, os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor do seu coração. Então ore muitas vezes pelo seu casamento, ore muitas vezes pela sua família, ore muitas vezes por circunstâncias que você está enfrentando. A gente, irmãos, a gente vive na época do imediatismo. A gente quer respostas rápidas, a gente quer soluções instantâneas. Existem coisas que a gente não ora. A gente vive na era do tem um problema, procure um psicólogo, tem um problema, procure um psiquiatra, tem um problema, busque o conselheiro, tem um problema, vai atrás do pastor, tem um problema, vai atrás. Ei, você pode até ir atrás, mas antes de ir atrás de qualquer alguém, vai atrás de Jesus. Vai para o seu quarto, tranca a sua porta e fale para Deus: Deus, eu estou na presença do Senhor. Eu sei que o Senhor está ouvindo o clamor do meu coração, e eu sei que o Senhor pode entrar em cada área da minha vida, e eu sei que o Senhor pode transformar todas as coisas na minha vida. Oração, irmãos, é a forma de nós vermos milagres se materializando nas nossas vidas. Quantos creem, diga aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que na nossa vida nada pode ser automático. A gente não pode perder a sensibilidade espiritual. A gente não pode perder a sensibilidade espiritual. E quanto mais você tem uma vida de oração, mais você vai ter sensibilidade espiritual para perceber as direções de Deus. Segunda coisa, a Bíblia fala que quando Pedro e João, aqueles dois estão entrando no templo, e aquele homem pede a esmola para eles, eles falam assim: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles tinham? Eles tinham o poder do Espírito Santo. Sabe, isso é importante para nós também, irmãos, entendermos isso. Por que isso é importante? Porque você precisa entender uma coisa: que o dia que você entregou a sua vida para Jesus, quem entregou a sua vida aqui para Jesus, diga aleluia. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, quem passou a habitar dentro de você? Quem? Mais forte, quem? O Espírito Santo. A questão é, o que a gente faz com o Espírito Santo dentro de nós? Por que e para que ele está dentro de nós? Simplesmente talvez para dizermos: ah, eu tenho o Espírito Santo. Simplesmente talvez para dizer: não, eu sou cheio do Espírito, eu sou sapatinho de fogo, olha, não. Nós vamos entender, irmãos, que o poder do Espírito Santo em nós tem uma finalidade. E nós precisamos entender que nós somos homens cheios do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, eles vão manifestar poder mesmo quando não querem manifestar poder. Acho interessante, quando aquela mulher que tem um fluxo de sangue, há 12 anos que aquela mulher sofre. E a Bíblia diz que então, há um dia que Jesus está passando no meio de uma multidão, e aquela mulher tem uma atitude de fé, e ela toca em Jesus. Nem é propriamente no corpo de Jesus, na roupa de Jesus. E a Bíblia fala que aquela mulher instantaneamente ela percebeu que ela fora curada. E aí Jesus para, e no meio daquela multidão Jesus fala: quem me tocou? E os discípulos falam: mestre, como assim quem te tocou? Todos se apertam de um lado e do outro, o Senhor pergunta quem te tocou, e Jesus fala: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Diga para o seu irmão, diga: de você vai sair poder no nome de Jesus. Sabe, vai sair poder, poder. E mesmo quando talvez você não quer que saia poder de você, você não tem essa opção. Porque uma vez que você está cheio do Espírito, vai sair poder de você no nome de Jesus. Pessoas vão chegar perto de você, pessoas vão tocar em você, pessoas vão conversar com você, pessoas vão estar ouvindo você, e de alguma forma a virtude que sair de dentro de você vai causar impacto e transformação na vida das pessoas. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque
existe uma expectativa sobre nós, existe uma expectativa sobre você. As pessoas muitas vezes falam assim: mas as pessoas falam muito de crente, porque crente não pode nem errar um pouquinho, que as pessoas já estão falando mal. É verdade, mas por quê? Porque existe uma expectativa a seu respeito. Existe uma expectativa a meu respeito. As pessoas, a Bíblia diz, irmãos, que a própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa: você tem o Espírito Santo, você carrega o Espírito Santo, e o que você precisa entender? Que esse Espírito Santo que está na sua vida, ele é que vai fazer todo o trabalho de transformação na sua vida. Talvez quando você não consegue vencer uma área da sua vida, talvez quando você não consegue superar alguns embates internos na sua vida, alguns comportamentos, algumas práticas, algumas escolhas, talvez quando você está vivendo momentos muito difíceis na sua vida, saiba de uma coisa: o Espírito Santo, ele vai testificar no seu espírito, a despeito de todas as coisas. Aquilo que você não conseguia, ele vai te levar a conseguir. Aquilo que você não conseguia falar, ele vai te levar a falar. Quando você não conseguia orar com alguém, ele vai te levar a orar com alguém. Lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus vai dizer: olha, toda a autoridade eu te dei. Então nós temos a autoridade. Agora, use essa autoridade. E essa autoridade, ela é a presença do Espírito Santo em nós. E você precisa todos os dias viver dessa forma: o Espírito Santo habita em mim. E não numa forma mecânica, mas numa forma perceptível. Sabe, irmãos, quantas vezes, irmãos, eu já estou em lugares assim específicos, e vem uma direção de Deus. Esses dias, duas situações tão interessantes. Eu cheguei num lugar, e nessa hora eu recebi uma ligação, e aí a ligação, a pessoa me perguntou do outro lado: como que você está? Aí eu respondi para ele: eu estou firmado na graça de Deus. Falei para ele no telefone, para essa pessoa: hoje quando eu acordei, eu percebi claramente que o Senhor iria conduzir os meus passos nesse dia, e que esse dia seria um dia muito abençoado na minha vida, no nome de Jesus. Quando eu falei isso, nós conversando mais um pouco, eu desliguei o telefone. Aí aquele rapaz que estava arrumando negócio no carro para mim, ele falou assim: rapaz, hoje eu já podia fechar essa oficina e ir embora, porque o que você falou para esse rapaz no telefone serviu muito mais para mim. Olha que coisa. Esses dias também estava num outro lugar, fui lá ver um negócio de um carro também, buscar um carro que estava lá, e aí esse irmão trabalha nessa empresa, e ele me ajudou a pegar o carro, e aí também recebo uma ligação, e aí nessa ligação começa a conversar com essa pessoa, e aí conversando com ela, e ele parou tudo que ele estava fazendo, ele ficou ali quietinho perto de mim, só ouvindo um aconselhamento que eu estava dando para um casal. E quando terminou, ele falou assim: eu nunca ouvi essas palavras, será que o senhor não podia ir lá na minha igreja pregar sobre tudo aí que você acabou de falar? Falei: vamos embora ver esse tal dia, qualquer hora a gente pode ver isso. Mas sabe de uma coisa assim, mesmo parece que quando você não quer ser usado por Deus, se você entende que você está cheio do Espírito Santo, Deus vai usar a sua vida mesmo quando você acha que Ele não está usando a sua vida. Deus vai usar a sua vida na escola, na faculdade, no trabalho, na empresa. Deus vai usar a sua vida porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa, a Bíblia vai dizer que disse Pedro: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, ande. Esse é um terceiro aspecto interessante, porque uma vez que você agora tem, use. Diga assim: se eu tenho, eu preciso usá-lo. Se você tem poder, então você precisa usar poder. Aí Marcos, esse texto que eu acabei de falar para vocês, Jesus diz assim: eis que vos dei autoridade, e vocês vão exercer essa autoridade, curando os aleijados, os coxos, ressuscitando os mortos, trazendo visão aos cegos, trazendo audição aos surdos. Vocês serão muito usados pelo poder de Deus. Se eu tenho o poder de Deus, o que eu preciso fazer? Usar o poder de Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa importante. Pare muitas vezes, irmãos, de olhar as coisas da sua vida de forma natural. 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. O que eu preciso entender na minha vida? Se eu tenho um poder, então eu preciso usar esse poder de Deus. E aí você precisa entender que muitas coisas que você está vivendo na sua vida, você precisa parar um pouco e pensar: por que eu estou vivendo isso? Por que isso não muda? Por que isso não é diferente? E é justamente nesse momento que você precisa entender uma coisa: que Deus quer que você
se posicione e use o poder de Deus. Não é só saber que eu tenho. Saber que eu tenho é extremamente importante. Mas muito mais do que saber que eu tenho o poder de Deus, eu preciso permitir que esse poder seja liberado através da minha vida. Você precisa usar o poder de Deus. Sabe, você precisa permitir Deus usar a sua vida. Você precisa permitir ser um canal para esse poder se manifestar agora. Não é nessa atitude assim só de você ter, mas de você se mover nessa direção. Se você se encontrar nesse lugar onde o poder de Deus, você vai orar com pessoas. Pensa, talvez, pessoas chegam perto de você e estão com uma enfermidade. E aí você pode orar. E de repente essa pessoa pode ser curada. Pessoas talvez estão com um problema em uma família. Você pode orar e ali vai haver transformação. Você pode ser usado por esse poder de Deus. Porque Ele não é só algo que você tem. Ele é algo que você pode usar. Sabe, eu me lembro uma vez, eu confesso, não sei se isso é real, mas eu me lembro de um testemunho muito interessante de uma mulher nos Estados Unidos que trabalhou, eu li isso num livro, de uma mulher que trabalhou muitos anos numa casa, muitos anos, e essa família não tinha filhos, e quando essa família estava quase perto da morte, eles então pegaram um documento, foram ao cartório e passaram toda a riqueza deles para essa mulher. Então entregou isso para ela. E ela pegou aquilo, achou muito bonito aquele papel, todo timbrado, todo bonito, colocou num quadro e colocou pendurado na parede da sua casa. Depois de um tempo, as pessoas então vão até a casa dela, chega lá e fala, nossa, que quadro bonito. E eles falam, o que é isso? Ela fala, não sei, ganhei dos meus antigos patrões. Cadê eles? Morreram. E quando eles começam a ler aquele papel, aquilo era um documento que toda aquela herança era que aqueles homens tinham, aquela família tinha, era daquela mulher. E sabe, ela viveu muitos anos da sua vida às margens de uma vida muito ruim. Mas ao mesmo tempo ela era muito rica, mas não sabia usar a sua riqueza. Sabe, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, no nome de Jesus. Há um poder sobrenatural na sua vida. Quando você muitas vezes enfrentar alguns problemas, pare de se render aos contextos desse mundo caído. As pessoas muitas vezes, estou depressivo, eu estou triste, estou angustiado. Aí entra dentro de um quarto, pega a coberta, coloca até sobre a cabeça. Alguém chega, vai acender a luz. Não acende não. Desliga a luz. Fala baixinho o que você quer. Fecha a porta, vai embora, me deixa aqui. Céus, vida. Não. Sabe, todas as vezes que essas coisas rondar a sua vida, se posicione e diga, na autoridade que é no nome de Jesus, toda tristeza, toda depressão, toda opressão, toda melancolia, toda derrota, todo fracasso, tudo que está amarrado, sai agora no poder que é no nome de Jesus, porque há uma autoridade de Deus na minha vida, e debaixo do poder que é no nome de Jesus, eu quero declarar que nada prevalecerá contra a autoridade e o poder de Jesus na minha vida. Sabe, tome posse disso, use essa autoridade, deixa Deus te usar com esse poder. Muitas vezes, talvez, irmãos, quantas vezes, eles nem sabem, mas quantas vezes meus filhos, eu ia lá, pegava o sapato deles e orava naquele sapato e dizia, esses sapatos não vão caminhar por caminhos tortuosos, essas roupas, quando meus filhos vestirem, serão como se eles estivessem sendo vestidos e revestidos de Cristo Jesus. Quantas vezes eles estavam dormindo, e isso eles sabem, porque muitas vezes eu acordava lá de madrugada, e eu lá com a mão na cabeça deles, e orando com eles, liberando uma palavra na mente, nas emoções, nos sentimentos. Quantas vezes eu pegava nos pés deles, orava nos pés, ungia os pés deles, dormindo. Muitas vezes eles acordavam, e meio dormindo, meio acordado, eles ficavam, amém, papai, amém. Sabe, eu sei de uma coisa, irmãos, nada foi em vão. Eu sei que há tempos para todas as coisas, há um kairos de Deus para todas as coisas, mas nada foi em vão. Então pare de pensar que você tem um poder para ficar retido em você, porque quanto mais você libera o poder de Deus, mais você recebe poder, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então permita ser alguém que transporta esse poder e libera esse poder, porque quando você libera o poder de Deus, Deus te enche de mais poder ainda. Sabe, se você olhar para esse texto aqui que nós acabamos de ler aqui, irmãos, é o segundo grande milagre que Pedro faz. O primeiro foi da primeira pregação e 3.000 converte. Agora esse é o segundo milagre que Pedro faz. Mas você vai ver o ápice da vida de Pedro.
é a conversão de Dorcas. Quando Dorcas, uma mulher que estava morta, já ia ser sepultada, e eles ficam sabendo que Pedro está ali perto, manda chamá-lo. Quando Pedro chega na casa daquelas mulheres, e Dorcas era tão amada, tão querida pelas mulheres, e elas viram e falam: ei Pedro, Dorcas está morta lá no andar de cima, faça alguma coisa. E a Bíblia diz que Pedro vai lá, se ajoelha, ora com aquela mulher, e ela ressuscita. Porque quanto mais você usa o poder de Deus, mais Deus libera poder para dentro de você. Então sabe, não, mas eu tenho medo, eu tenho constrangimento. Irmãos, eu já passei muita vergonha, mas eu já vi muitos milagres. Eu já vivi muitas coisas e fui usado por Deus para muitos milagres. Mas eu também já passei muitos momentos que parecia que aquilo que eu orei por alguém, o milagre não aconteceu. Eu fui pregar para alguém, alguém não quer ouvir mais. Tudo bem, sem problemas. Eu não estou preocupado com isso. Eu só não quero ser encontrado como alguém que foi faltoso em obedecer ao mandamento de Jesus de derramar poder de Deus sobre essa geração para a glória do Senhor Jesus. Sabe, essa semana eu conversava com um irmão e eu comecei a fazer algo com ele muito interessante. Deus me deu uma direção de orar por ele de madrugada. E eu passei um tempo orando por ele todas as madrugadas. E eu mandava mensagem no celular, orando por ele, abençoando a vida dele. Por uma direção que Deus me deu. E aí, quando eu comecei a fazer isso por ele, depois de um tempo ele começou a fazer isso com outras pessoas. E hoje ele faz com várias pessoas, vários advogados, promotores, juízes, várias pessoas, ele manda mensagem para as pessoas. E aí esses dias a gente estava conversando, ele falou assim, a esposa dele falou assim: ei bispo, a gente está muito feliz com essa situação que o senhor fez na vida dele aqui, mas algumas mensagens que ele mandou, as pessoas falaram assim: não mande mais. E eu falei para ele: o que você fez? Aí ele falou: eu fiquei meio chateado na hora, quase que eu quis mandar fogo do céu na cabeça deles. Aí eu falei: não rapaz, só bate o pé, bate a poeira e vai embora. Tem muitos outros que Deus vai usar você para alcançar no nome de Jesus. Sabe, eu quero dizer uma coisa nessa noite: só permita ser usado por Deus. Talvez pessoas que você vai falar de Jesus, elas até vão dizer assim: eu não quero. Tudo bem, fique em paz. Mas só permita ser encontrado fiel pelo Senhor. Amém, irmãos? Quarto e último princípio. Quarto e último: seja um canal de salvação e de transformação. Sabe, a gente vai perceber, irmãos, que a nossa vida, escuta uma coisa muito séria, ela não pode ficar aqui dentro dessas quatro paredes. A Bíblia vai dizer que Pedro, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E sabe, quando nós canalizamos as nossas forças, irmãos, para também buscarmos quem está lá fora, a gente precisa entender que esse é o nosso chamado. Esse coxo aqui, eu quero terminar dizendo isso para você, esse coxo, irmãos, ele é uma vívida ilustração do pecador perdido lá fora. Observa, ele nasceu coxo, ele nasceu enfermo. E a grande verdade, irmãos, é que todo ser humano, ele nasce coxo. Eu nasci coxo, você nasceu coxo. A Bíblia fala em Efésios, desculpe te dizer isso, mas é só o que a Bíblia diz. A Bíblia fala em Efésios que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós temos a natureza adâmica dentro de nós antes de aceitar a Jesus. E é por isso que quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia fala que nós nasceu de... Quantos nasceram de novo aqui? Diga amém. Diga amém forte. Você nasceu de novo. Então, se nascemos de novo por quê? Porque alguém usado por Deus levou o evangelho até a mim e a você. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, irmãos, mas eu era duro na queda. Eu me lembro que quando tinha uma pessoa que pregava para mim, aí ele falava assim, o culto era 5 horas da tarde, aí ele falava assim: vou passar lá na sua casa te pegar para a gente ir para a igreja. Eu falei: tá bom, pode passar. Aí quando dava 5 horas da tarde, sabe o que eu fazia? Lá em casa tinha 2 pés de manga enormes. Aí eu subia lá no pé de manga, irmãos, lá em cima, na grimpa lá do pé de manga, e ficava lá escondidinho. E aí eu via ele chegando lá em casa tinha um quintal grande assim de terra, né? Aí ele chegava lá, aí ele falava: dona Preta, cadê o Samuel? Aí ela falava assim: uai, não sei, ele entrou aqui em casa e saiu agora mesmo. E eu lá de cima da árvore só olhando. E aí quando ele ia embora eu falava: graças a Deus. Aí eu descia da árvore e aí eu ia jogar bola. Aí eu ia brincar de pique-pegue, aquela coisa toda.
Aí depois, quando terminava o culto, ele passava lá em casa, e eu não estava, eu estava lá na rua. Aí ele falava, rapaz, passei lá na sua casa para te pegar para ir para a igreja. Aí eu falava, ih, rapaz, esqueci. Da mentira para o cabra. Aí depois minha mãe começou a perceber que eu subia no pé de manga. Aí de repente ele chegava lá em casa, Dona Preta, cadê o Samuel? E minha mãe fazia assim, ó, saiu. Aí ele olhava para cima e dizia, ei, desce daí, rapaz, a gente vai para a igreja, parecendo Zaqueu. Desce daí, a gente vai para a igreja. Aí eu descia do pé de manga. Aí eu falava para ele, não, pode ir, eu vou tomar banho ainda, vai demorar. Ele, não, vou esperar você tomar banho. Aí eu demorava lá no chuveiro, irmão, só para ele ir embora. Aí eu saía lá, ele não tinha ido embora, estava lá me esperando. Aí eu ia para a igreja com ele, eu falava, ó céus, ó vida. E muitas vezes foi assim, outras vezes eu mudei a tática. Irmãos, de verdade, eu escondia debaixo da cama. E aí ele passava lá, Dona Preta, cadê o Samuel? Ela falava, eu não sei, ele estava aqui agora à mesa. E eu olhava para cima do pé de manga, eu já não estava lá mais, aleluia. Sabe aquela coisa assim? Até que um dia minha mãe também percebeu, ei, ele saiu. Olha, lá em casa, na porta do quarto, era só a cortina. Aí ele abria a cortina assim e falava, ei, sai daí logo, bora para a igreja, rapaz. E irmãos, eu converti umas 5 vezes. Umas 5 vezes eu converti, eu ia lá e fazia o apelo, eu ia lá na frente, entregava a minha vida. Aí depois tinha um negócio dos atletas de Deus, eu fui lá e entreguei minha vida. Aí teve um outro culto, eu entreguei umas 5 vezes. Até que um dia, esse mesmo irmão pegou na minha mão, me colocou de pé, me ajudou a andar, a dar saltos. E eu entrei nos caminhos de Jesus para nunca mais sair. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Nós precisamos entender, Deus quer usar as nossas vidas lá fora. Porque, irmãos, é muito bom estar aqui. Quantos creem que é bom estar na igreja? Lembra, tem uma passagem tão maravilhosa. Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva eles no monte chamado Monte da Transfiguração. Quantos lembram dessa passagem bíblica? Quando chega lá, Jesus tem um encontro, lembra? Jesus, Moisés e Elias. E Pedro e os discípulos veem aquilo. E eles ouvem uma voz do céu, este é meu filho amado em que eu me comprazo. Aí, quando Jesus termina aquela cena ali toda, aí Jesus, sai daquele contexto, volta aqui para o contexto dos discípulos. Aí, Pedro vira e fala assim, mestre, olha a espiritualidade de Pedro, mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Mais ou menos Pedro está dizendo, bora ficar aqui nesse monte para o resto da nossa vida. Não precisa nem comer mais, Jesus, aqui é bom demais. Nós temos o Senhor, que é a promessa, nós temos Elias, que é o profeta, e nós temos Moisés, que é o patriarca, o libertador, o homem poderoso de Deus. Bora ficar aqui, Jesus. Aí Jesus fala assim, ei, vocês não entenderam nada. Bora descer. São as minhas palavras, tá, irmãos? Quando eles descem, chegam lá embaixo, tem um jovem, um pai, que aquele pai leva aquele jovem, porque ele é um endemoniado, está sofrendo, é um coxo, é um escravo. E ele leva aquele jovem para que os discípulos de Jesus pudessem expulsar o demônio deles. E eles não conseguem. E Jesus mais ou menos está dizendo assim, ei Pedro, foi para isso que eu vim. Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para trazer vida àqueles que estavam mortos, àqueles que estavam oprimidos, sendo angustiados pelas forças da maldade. E quando aquele jovem é trago até Jesus, Jesus ora com ele e ele é instantaneamente liberto. Por quê? Porque estar aqui é muito bom. Estar aqui na tenda é muito bom. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus quer que a gente desça do monte. Jesus quer que você entre na sua faculdade, seja um canal de Deus para falar de Jesus para a vida daquelas jovens, daqueles jovens que estão lá dentro. Jesus quer que você entre na sua empresa, no seu trabalho. Jesus quer que você entre no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua. Jesus quer, irmãos, que nós sejamos aqueles que vão levar uma palavra de restauração para o coxo. Segundo, irmãos, esse coxo não podia andar. A verdade é que nenhum pecador pode caminhar de forma que agrada a Deus. Quando nós vamos atrás dessas pessoas que não podem andar direito. Sabe, irmãos, a gente precisa olhar para o mundo e ter um coração correto a respeito do mundo. Porque a gente muitas vezes, a gente acha que a gente é melhor do que eles. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Sabe, a gente precisa andar, irmãos, aqui pelas ruas, no seu bairro, na sua casa, na onde você está. Você precisa andar pelas ruas e olhar para as pessoas e dizer para elas, ei, olhe para mim, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ei, olhe para mim,
eu posso pegar as suas mãos e colocar você de pé. Ei, olhe para mim, eu posso ser o instrumento de Deus para a sua transformação e para a sua restauração. As pessoas, irmãos, entenda uma coisa, as pessoas não estão andando errantes pelo mundo porque elas querem andar. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas vejam e não consigam ver claramente, ouçam e não consigam ter entendimento do que elas estão ouvindo. Mas eu quero te dizer que eu e você, nós somos canais de Deus para pensar naqueles que estão lá fora. Esses dias eu ouvi um testemunho de 2 homens que trabalhavam juntos. E então, por alguma circunstância, imagina que eu e uma outra pessoa trabalhamos juntos há muitos anos. E essa pessoa aqui, por alguma circunstância, ele foi mandado embora do emprego. Uma vez que ele foi mandado embora do emprego, ele sai e encontra um outro emprego, uma situação muito melhor, e vai trabalhar num outro lugar, e é uma bênção. Só que lá nessa outra empresa, ele tem uma experiência com Jesus. Alguém fala do amor de Jesus para ele, e ele se converte. Tem uma experiência de salvação. Depois de um tempo, ele encontra essa pessoa aqui. E quando ele encontra, ele fala: rapaz, eu quero te contar a experiência mais incrível da minha vida. E aí esse que estava do lado de cá disse: o que foi? Você está ganhando muito mais do que você ganhava? Ele disse: não, isso nem se compara. Você está numa posição maior, você é chefe, gerente da empresa, isso nem se compara. Aí ele falou: mas então o que foi? E isso é real, irmãos. Ele vira para ele e fala: eu fui encontrado por Jesus. Aí esse que estava aqui virou: uau, que notícia mais maravilhosa. Então, paz do Senhor. Aí aquele que estava do outro lado falou assim: paz do Senhor? Você é um cristão? E ele falou: sou há muitos anos. Aí ele falou: quando eu trabalhava aqui, você já era cristão? E ele falou: eu sou muitos anos crente. E aí ele falou assim: e você é meu amigo? Ele falou: sim, sou seu amigo, e estou feliz por você. Aí ele falou assim: você sendo meu amigo, quer dizer que você nunca falou de Jesus para mim. E se eu morresse e fosse para o inferno? Quantas vezes nós estamos caminhando com pessoas? Quantas vezes nós estamos vivendo diariamente com pessoas? Quantas vezes nós estamos dentro de casas de pessoas? Temos acesso ao coração das pessoas, mas nunca tiramos um tempo para falar de Jesus a essas pessoas. Aquele rapaz virou para ele e falou assim: eu tenho que te perdoar porque você é meu irmão em Cristo. Mas hoje eu questiono um pouco qual a profundidade da nossa amizade. Porque em todo esse tempo, você nunca falou de Jesus para mim. Sabe, irmãos, como que a gente convive com pessoas e a gente não é capaz de falar do amor de Jesus para essas pessoas? Quando Pedro e João olhou para esse coxo, eles disseram para ele: ei, você pode andar de forma normal. Você pode viver de forma normal. Você pode andar de uma forma que a sua vida vai ser restaurada. Então é interessante, no terceiro aspecto, ele estava fora do templo. E os pecadores estão fora do templo. Vamos pensar que essa igreja é o templo. Quantas pessoas estão lá fora? Cheguei aqui agora na igreja, tinha uma moça e uma senhora sentada ali no banco. Quantas vezes talvez a gente passa por essas pessoas, não está nem aí. Eu fiz questão de ir lá dizer para elas: boa tarde, está tudo bem? De fazer talvez um primeiro contato, para que talvez amanhã ou depois, quando elas estiverem aqui novamente, eu possa falar de Jesus para elas. Mas quantas vezes a gente, sabe, irmãos, está em contato com as pessoas, andando com pessoas. Esse dia dentro de um ônibus, estava dentro de um ônibus, e um contexto de ônibus lotado, essa coisa toda, e uma mulher começou a conversar comigo, e eu comecei a falar de Jesus para ela dentro do ônibus. E é muitas vezes tão assim, engraçado essas coisas, porque quando você começa a falar de Jesus, muita gente começa a perceber o que você está falando. Esses dias nós estávamos num pit dog também, e aí nós falamos sobre arrebatamento. E toda hora os garçons ficavam lá perto de nós assim, para ouvir a gente falar sobre arrebatamento. De que a igreja vai ser arrebatada, de quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai ficar aqui. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, verso 10, que o inferno, a besta, o falso profeta, o anticristo, será tudo lançado no fogo do inferno. E a Bíblia diz, ainda no verso 15 do capítulo 20, que todos aqueles que não acharem os seus nomes escritos no livro da vida, também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente está deixando de falar do amor de Jesus. E a gente precisa entender que nós fomos encontrados por Jesus. Quando foram encontrados aqui, diga aleluia. Estamos sendo restaurados por Jesus, porque esse é um processo contínuo. Recebemos o poder do Espírito Santo. Temos esse poder para ser usado. Mas muitas vezes isso fica para nós. E a gente não libera isso de nós.
Sabe, hoje eu quero desafiar seu coração. Comece a pensar em quem está lá fora. Quantas pessoas poderiam estar aqui agora conosco, cultuando a Jesus, adorando ao Senhor. Quarto e último aspecto, ele pedia esmola. E os pecadores, irmãos, de alguma forma que estão lá fora, eles estão atrás de alguma satisfação. Esses dias, um tempo atrás, conversava com um homem. Ele estava no 5º casamento. No 5º. Aí eu falei para ele era um gaúcho, mora no sul, e a gente conversando. E aí ele falou assim: rapaz, eu já estou no 5º casamento. Eu falei: rapaz, sério? É a primeira, a segunda, esse, terceira, aquilo. Aí eu falei: e a quarta e a quinta? Ele falou assim: parei na 5ª. Eu falei: por que você parou? Ele falou: tudo igual, mulher é tudo igual. Aí eu falei: pois é, você sabe também que homem é tudo igual. Como assim? A gente não é perfeito. Você não vai encontrar uma mulher perfeita, assim como nunca uma mulher vai encontrar um homem perfeito. Nós precisamos de Jesus. Só Ele pode mudar a história da nossa vida. Aí ele falou: agora o senhor falou uma coisa interessante. Eu falei: eu só estou te dizendo o que Jesus diz. Sabe, nós vamos entender, irmãos, que as pessoas lá fora, elas estão atrás de satisfação. As pessoas estão atrás de um prazer momentâneo. As pessoas buscam muitas vezes na bebida, na droga, na prostituição, no adultério, em outras coisas. Ela busca uma satisfação. É por isso, sendo sincero, irmãos, esse mundo está tão perdido. O mundo está tão perdido. Lá atrás, falar em separação era um absurdo. Nossa, você viu? O filho da fulana separou. Depois de um tempo, separar é uma coisa comum. Não que seja biblicamente. Depois de um tempo, ter amante parece que se tornou comum. Depois de um tempo, ter um homem com relação com 2 mulheres parece que virou comum. Depois, ter casais com casais parece que virou comum. E hoje a gente está vendo cada loucura no mundo, porque o mundo está atrás de satisfação. Mas o único que pode trazer satisfação completa na vida do homem chama-se Jesus Cristo. E nós somos o instrumento de Deus para levar Jesus ao mundo que muitas vezes está atrás de uma esmola. Mas Jesus não tem esmola. Jesus tem vida para trazer sobre a vida da humanidade. E quem pode levar essa vida, e eu quero encerrar dizendo para você, somos nós. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Então, sabe, não por uma obrigação, assim, no sentido de não, agora eu tenho que pregar o evangelho, não. Mas com aquele prazer: rapaz, falar de Jesus é a coisa mais preciosa da minha vida. Porque a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Quanto mais nós estamos cheios de Jesus, quanto mais essa presença divina de Jesus está dentro de nós, mais será um prazer abrir a boca e falar de Jesus. E não porque quer encher a igreja. Não, irmãos, por favor. Nós queremos encher o céu. Pode ser que pessoas se convertam e nem vêm para cá, vá servir a Deus num outro lugar. Não é essa a nossa preocupação. Ainda que, óbvio, se puder servir aqui junto com você, para você estar mais perto, cuidando, né, se relacionando, pastoreando, amém. Mas se isso não for possível, também amém. Porque o que nós queremos é que naquele dia uma multidão incontável possa povoar o céu para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E como que isso vai acontecer? Quando nós entendemos isso, fomos alcançados por Deus, restaurados por Jesus, estamos sendo transformados pela sua palavra, para que nós sejamos canais de Deus para esta geração. Sabe, eu quero dizer uma palavra para você: não desista das pessoas, não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Continue orando por eles. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus que faz o impossível. Talvez humanamente falando, as pessoas estão dizendo para você: desiste, chega, chuta o balde com esse negócio, né? Não, continue orando, continue orando. E continue orando, e ore de novo, e creia, e declare, e profetiza, e chame a existência, e se mova como se o milagre já tivesse acontecido. Você está vendo sua filha assim, assim, assado? Quem? Essa filha, quem mesmo? Essa filha, não, eu não vejo ela assim. Então como que você vê? Eu vejo ela lá na igreja com as mãos levantadas, adorando ao Deus de Israel.
vendo seu marido, sua esposa, você está vendo? Não, o que você está vendo assim? Eu estou vendo assim. Não, eu não estou vendo assim. Como você está vendo? Eu estou vendo ele prostrado, rendido aos pés de Jesus, chorando, derramando lágrimas na presença de Deus, porque o Senhor tocou a sua vida para sempre. Sabe, nós vemos com os olhos da fé, a gente não vê com os olhos naturais, a gente olha com os olhos da fé. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão e fala: nós olhamos com os olhos da fé. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Fique de pé. E olha para o seu irmão e diga: Deus vai usar a sua vida. Diga para ele, diga: Deus vai usar a sua vida com muito poder, com muita autoridade, com muita ousadia, para a glória do Senhor Jesus. Queria, se você pode nessa noite, eu queria que você orasse com esse irmão que está do seu lado, com essa irmã. Eu queria que você orasse com ele. O que você vai orar? Você vai orar isso. Você vai dizer: olha, você foi encontrado por Jesus. Deus está transformando a sua vida. Porque Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida como um canal poderoso para a manifestação da glória de Deus sobre a terra. Feche seus olhos. Comece a orar com seu irmão, com a sua irmã, por favor. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de recebermos a tua palavra que nos transforma. Por mais que talvez, Pai, nessa noite a gente possa pensar que tudo aquilo que a gente está ouvindo não vai surtir efeito na nossa vida, isso não é real. O Espírito Santo, Ele pega a sua palavra e Ele vai movendo no nosso coração. E eu oro nessa noite para que esse processo de encontro e transformação, ele, ó Deus, continue de uma forma muito intensa e poderosa na nossa vida. Talvez há pessoas aqui que têm áreas da sua vida que ele precisa de uma transformação que, humanamente falando, é impossível. Mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Eu sei, e eu já experimentei tantas vezes, que o Senhor é o Deus que faz o que o homem nenhum pode fazer. E eu oro nessa noite no nome de Jesus, pedindo que esse poder sobrenatural toque as nossas vidas, e que o Senhor nos encha, nos encha, nos encha, nos encha, nos encha, nos encha com teu Espírito Santo. É a tua palavra que diz: não apagueis o Espírito que há dentro de vós. É a tua palavra que diz que nós precisamos reavivar o dom que há dentro de nós. É a tua palavra que diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E eu oro nessa noite para que sejamos uma igreja tão cheia, tão cheia, tão cheia do Espírito Santo, que sinais, maravilhas vão começar a acontecer de uma forma muito mais intensa e poderosa no meio de nós. Salvação, transformação, restauração, cura, milagres. Pessoas vão entrar neste lugar e o impacto de Jesus vai tocar na vida dessas pessoas, e pessoas serão altamente visitadas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Eu creio que uma vez que nós passarmos e estivermos passando por esse processo de encontro, de enchimento, de transformação, então também nós seremos canais de Deus para revelar Cristo lá fora. Pai, nós queremos ser essa voz de salvação. Nós queremos ser essa voz que leva as boas novas, as boas novas, as boas novas, as boas novas. Nós queremos, ó Deus, em o nome de Jesus, aonde o Senhor está nos colocando, nós queremos ser usados por Ti. Nós queremos ser canais de, ó Deus, pegar na mão de pessoas que estão prostradas, desanimadas, cansadas, sem perspectiva, sem esperança. E assim como um dia Jesus alcançou a Pedro, assim como um dia Jesus nos alcançou, nós queremos ser instrumentos que vão levar Jesus para alcançar tantos outros no nome de Jesus. Nós não estamos aqui, ó Deus, simplesmente para vivermos vida de tenda, mas nós estamos aqui para sermos aqueles que descem do monte, que descem da oração, que descem da intimidade e entendeu que nós seremos usados lá fora para a glória do Senhor. Aleluia! Você pode ministrar ao Senhor essa noite. Oh, em nome de Jesus. E o governo está nele. Vejam ele traz consigo a sua recompensa.
tua recompensa. E por Ele que eu estou vivendo a minha vida, que eu quero viver todos os dias da minha vida, que eu quero gastar os meus dias. Me ajude, Jesus, ajuda-nos como igreja a ser filhos que estão vivendo os nossos dias para a tua glória. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Queremos ser encontrados fiéis. E com alegria, Queremos ser encontrados fiéis. dono dos meus dias, Queremos ser encontrados. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu quero perder tudo por causa de Ti. Talvez isso ainda não seja uma realidade, Jesus, mas nos leva para este lugar, aonde nós vamos entender que todas as coisas devem se convergir para que a vontade e o propósito do Senhor se cumpra em nós, no nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus essa noite? Quantos podem dizer aleluia? Levante a sua mão direita só um pouquinho e diga: Senhor Jesus, usa a minha vida. Eu quero ser um canal para a manifestação do seu poder sobre a terra. Diga: Jesus, talvez em alguns momentos eu ainda tenho medo, timidez, vergonha, insegurança, mas eu te peço que o manifestar do Espírito Santo de Deus flua na minha vida e que o Senhor possa usar a minha vida de uma forma sobrenatural, em o nome de Jesus. Amém, amém e aleluia. Você pode dar um abraço quem está do seu lado, diga: Deus vai usar a sua vida.